agradecer-te em nossas vidas. Diga isso, igreja, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Nosso Pai, nosso Deus, graças te damos. Obrigado, Senhor, mais uma vez estamos aqui em tua casa. Queremos a sua presença, a sua unção, o seu favor, a sua bondade, a sua misericórdia, o ânimo do teu Santo Espírito. Nós oramos e te pedimos que esteja conosco e nos ajude, nos abençoe, fortalece, encoraje, anima e alegre, meu Deus, o coração de cada um nesta tarde, nesta noite de hoje. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Abra sua Bíblia no capítulo 10 de Êxodo. Quem trouxe Bíblia? E quem não trouxe, ouça. Preste bastante atenção. Alguém se lembra daquele moço ali? Esse aí, ó. Lembram dele? Onde que ele andava? Estava desviado, não estava, não? Desviou, depois ele retornou de novo. Voltou outra vez. Não, ele estava lá em Cáceres, lá perto da Bolívia. Quase cidadão boliviano, quase que o Evo Morales fecha a igreja dele também. Aí ele resolveu voltar. Está aqui conosco de novo. Então, vai passar mais um tempo aqui, não sei quanto. Né, até Deus quiser. E Deus vai nos abençoar aí, se você precisar. Esses são os nossos obreiros, e esse sou eu, e esse é aquele. Expliquei direitinho, né? Está tudo certo. Mas olha, irmãos, quem tem vindo aqui aos domingos? Domingo passado, quem esteve aqui? Ok. Nós estamos falando sobre aquilo que Satanás ele faz para nos impedir, e aquilo que ele usa para nos segurar e não deixar a gente avançar na vida. Na vida com Deus, na vida espiritual. Só para recapitular, no primeiro domingo nós falamos aqui do capítulo de número 8 de Êxodo, versículo 25, quando ele disse para o povo, para Moisés: vá, mas faça nesta terra. Ninguém serve a Deus se não sair do mundo. Sair do mundo é sair do sistema do qual o Senhor Deus não faz parte dele. O Egito era para Israel como o mundo é para nós cristãos. O Egito era um local de idolatria, o Egito era um local de violência, o Egito era um local de religiosidade, o Egito era um local de prostituição, enfim. Aonde tem uma coisa que não presta, ela atrai todas as outras também. Assim é o mundo. O mundo é um sistema. É aquilo aonde as pessoas estão habituadas ou acostumadas a viver. Então, quando o faraó, Moisés, foi negociar com ele a saída do povo, ele disse: não precisa vocês saírem, vocês podem servir a Deus aqui mesmo. Não há necessidade de vocês irem para outro lugar. E às vezes são aquelas coisas. Nós podemos servir a Deus no mesmo lugar, como alguns assim dizem, o importante é o coração. Não, o importante é o que nós vamos fazer. Isso é que é importante. Não é você ou eu estarmos na igreja, não garante a nós coisa alguma. Nós podemos estar na igreja, mas isso não significa que nós estamos em Cristo. Nós precisamos estar em Cristo. E ninguém consegue estar em Cristo e no mundo ao mesmo tempo. Por isso que é necessário uma decisão da nossa parte. Moisés decidiu em não seguir a sugestão de Faraó.
em não fazer daquela forma. Cabe a mim, cabe a você, não seguir a sugestão do maligno. Por quê? Porque se nós servirmos a Deus na religiosidade, ou ativismo religioso, conforme você preferir, nossa vida não muda. A nossa vida não vai ser transformada. Nós vamos ficar dentro da casa de Deus, nós vamos viver amargurados, derrotados, e quando a gente partir desse mundo, vamos ter o dissabor de partir para a eternidade sem Jesus. Ah, mas eu estive dentro da igreja. Estar dentro da igreja e estar em Cristo é outra coisa completamente diferente. Então, nunca aceite a proposta do demônio só para a gente estar dentro da casa de Deus. Nós precisamos ser de Jesus. A segunda coisa que ele propôs para Moisés está em Êxodo 8, 28, quando ele falou para ele, olha, não se afaste muito. Ou seja, não se envolva muito com Deus, não. Você vai para a igreja, mas não se envolva lá. Só vai lá, escuta, participa, mas não se integra, não. Não se ajunte com essa gentalha, né? Não se ajunte com esse povo. Porque muitas pessoas, por exemplo, elas vêm para a igreja. Lá no Pará, aqui ninguém falou isso comigo não, mas lá no Pará as pessoas diziam, ah, pastor, eu não quero mexer com nada não, eu só quero vir aqui, só participar das reuniões, voltar para minha casa, eu não quero me envolver em nada. Tudo bem. Como é que eu vou servir a Deus sem me envolver com Ele? Tem como um rapaz casar com uma moça e os dois não se envolverem? Tem. Porque se eles não se envolverem, eles vão se separar. Pode ter casado, mas vai se separar. Como você vê hoje, muitos casais que se separam. E separam por quê? Porque os dois não estão envolvidos um com o outro. E é por isso que chega o relacionamento ao fim. A mesma coisa, o casamento ele é bem parecido com a vida espiritual. Na vida espiritual, a gente chega, por exemplo, no fundo do poço, porque a gente não se envolve com Deus. E é uma tática de Satanás fazer justamente isso com o povo de Deus. Vai para a igreja, mas não se envolve em nada, não. Vai para a igreja, mas não mexe em nada, não participa, só vai lá só assim, aquele chamado, perdoa a expressão da palavra, os domingueiros. É aquela pessoa que só vai no domingo na igreja. Ela chega lá, assiste o culto, levanta, sai e vai embora. Aí o pastor fala de uma coisa, fala de uma outra, fala de outra, ela nunca pode. Ela nunca tem tempo. Ela está sempre com outras prioridades que Deus, não sei nem que lugar que Ele ocupa na vida de muitos que estão dentro da casa de Deus. Ou seja, quanto mais a gente se afastar do mundo, mais a gente se aproxima de Deus. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais distante do diabo a gente fica. Então, a escolha é nossa. Por isso que Satanás não queria que eles se afastassem do Egito, porque haveria a possibilidade deles retornarem para lá. Você tem na sua Bíblia, é uma declaração muito bonita sobre Abraão, né? Essa é Hebreus 11, 15, que diz o seguinte, se ele se lembrasse, ele teria uma grande possibilidade de retornar para lá. Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus e ele nem se lembrava de onde foi que ele saiu. Às vezes hoje, muitos cristãos, eles não só gostam de lembrar, mas contam como se fosse uma vantagem do que já fizeram na vida, do que eles fizeram no mundo, como eles faziam, e muitos até muitos ministérios, quanto mais o camarada matou, quanto mais ele foi aquele sujeito que foi quase o braço direito de Satanás, parece que eles gostam de pegar, levar e mostrar, e o camarada conta e conta aquilo como se fosse uma vantagem. Ou seja, o nosso passado é para a gente até esquecer, colocar uma pedra nele, largar para lá e nem lembrar de onde que a gente saiu. Para quê? Para nunca ter vontade de voltar para lá. Nem para contar. Sair, mexer com isso, tem pessoas que querem entrar em detalhes, olha, tal, aquilo, outro. Não, meu irmão, esquece a vida que você viveu nela, o que você andou fazendo. Não, o importante é que Deus libertou você, o importante é que você está no caminho com Jesus agora, foca nisso e busca a Deus, se envolve com Deus. A terceira coisa foi quando o faraó viu. Bom, os camaradas vão embora, os caras vão se envolver com Deus, esses caras não voltam mais. E aí ele pega e parte para a segunda opção. Qual? Já que eles vão e não tem jeito, eu vou ficar com a família.
Fica os avós, os velhinhos, e fica as crianças. Deixa aqui, Moisés, não vai sair. A mesma coisa, Moisés endureceu de novo. E começou outra batalha. Às vezes, na vida cristã, para você que não sabe, nós vivemos de batalhas. Tem muitos crentes que eles só querem assim, ó. Fica igual aquele pessoal que fica só para receber. Não, tem lutas. É luta, meu irmão. Jesus diz que a casta de demônios que só sai com o quê? Tem que jejuar pela família, tem que orar, tem que fazer campanhas, tem que vir para os cultos, fazer correntes. Lá no Pará, eu contei aqui hoje, nós temos uma irmã nossa lá, que toda vez que ela ia para a igreja e levava uma surra. Quem batia nela? O marido. Toda vez ela ia e apanhava. Poxa, você vem para a igreja para orar pela sua família, orar pela sua casa, e você apanha. Então, qualquer pessoa tomaria uma decisão de que não vou mais mexer com isso. Não vou mais tocar nesse assunto. Larga isso para lá, deixa isso de lado. Né? Porque toda vez eu vou e levo uma surra, então não vou mais. No entanto, aquela mulher continua indo. Ia e apanhava. E o marido falou para ela, quantas vezes você for, você apanha. E ela continuava, foi. Para resumir a história, o bar do marido dela, hoje é uma igreja da graça no bairro onde eles moravam. Hoje não, tem uns 10 anos que já é igreja lá, isso é antigo. O marido dela é pastor da nossa igreja. A filha dela é pastora da nossa igreja. Era DJ, vivia lá nas boates, vivia lá na gandaia, como a gente diz, né? É uma mulher de Deus. Deus transformou, Deus mudou aquela família. Por quê? Porque aquela mulher não aceitou deixar para trás o que Deus deu para ela. Nós temos que lutar, irmão. Moisés não abriu mão da sua família, não abra. Pastor, mas eles não querem nada com Deus. Nem eu e nem você, a gente queria também. Ou você queria? A gente nem procurava. Então, Deus tem nos dado a capacidade, a condição, luta, batalha, o que aparecer para você defender sua família, lute para defender sua casa. Lute para defender os seus, para tirar os seus das trevas, para tirar os seus da prostituição, seja lá o que for, da feitiçaria, da bruxaria, lute até tirar o último. Não deixa nenhum para trás. Moisés não aceitou sair do Egito deixando para trás. Não aceite, irmão. Nós temos que ter uma coisa, nós não temos que entrar no céu com nossas mãos vazias. O Salmo de número 2, o versículo 8, ele diz assim, pede a mim as nações por heranças e eu as a te darei. Se Deus é capaz de nos dar uma nação, como Ele não é capaz de nos dar o irmão, a tia, até a sogra, né? Até o genro, aquela mala sem alça. Por que Ele não dá o filho, o sobrinho, o avô, o neto? Por que Ele não dá? Claro que Ele dá. Por isso que nós temos que orar e nós temos que, não é negociar, é defender a nossa família. O apóstolo Paulo, que levava isso muito a sério, ele disse o seguinte, Timóteo, aquele que não luta pelos seus é pior do que os incrédulos. E negou o quê? A fé. Então, se nós não lutamos pelos nossos, o que nós estamos fazendo? Negando a fé. Não negue a sua fé. Não negue. Lute. Se você não luta, você está negando. Aí partiu para a quarta coisa, que é onde eu pedi você para abrir, que é Êxodo 10. Versículo de número 24, diz assim, olha, vamos lá. Que aí ele vai prender. Quando ele não prende a família, ele vai partir para prender isso aqui. Ó. E tem muita gente preso nisso daqui. Posso ler? Então vamos ler juntos. Eu leio daqui, você lê daí. E quem não tiver Bíblia, olhe na tela que está aí. Então, Faraó chamou a Moisés e disse, ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse,
Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele que havemos de tomar para servir ao Senhor, o nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O que ele ficou agora? Agora ele vai segurar. Qual é a área que ele vai segurar do povo de Deus? As finanças. A nossa prosperidade. Posso fazer uma pergunta? Quem aqui hoje tem R$1 milhão para você doar aqui agora? E quem aqui, se você tivesse R$1 milhão, você daria? Levanta a sua mão que eu quero ver se tem gente bom de coração. Você daria? Se tivesse R$1 milhão, você daria? Você está vendo quem que não deixa você dar? Você quer, mas você não tem para dar. E por que você não tem? Porque tem algo que prende as suas economias. Satanás sabe que você ama Jesus. Satanás sabe que você ama a obra de Deus. Satanás sabe que você quer contribuir. E principalmente, deixa eu falar com você uma coisa que Satanás sabe. Sabe que a Bíblia é a verdade. Como assim, pastor? Porque ele sabe que quando a pessoa dá, a pessoa recebe. Então, por que ele trava para a gente não ter? Para a gente não receber. Porque se nós darmos para Deus, nós iremos receber. Então, para nós não recebermos, o que ele faz? Ele retém, ele segura o que é nosso. Um dia atrás, uma senhora chegou comigo lá em Belém, e ela disse assim, pastor, poxa, pastor, um mês atrás eu resolvi dizimar. Semana passada, o senhor falou do patrocinador, eu peguei e me inscrevi como patrocinador. Cheguei lá hoje, meu patrão mandou embora. Não entendi nada, pastor. Eu falei, eu entendi, irmã. Entendeu o que, pastor? Entendi que Deus tem algo melhor para a senhora. Por quê? Você pega e ora e diz assim, poxa vida, isso é provação. Não, isso não é provação, não. Isso é demônio em ação. Por quê? Porque o demônio não quer que você pode gastar na boate milhares de reais, perdão. Tem uns que gastam milhões, né? Outro dia aí o Neymar, por exemplo, comprou um vinho, acho que de 25 mil. E a gente tem pessoas que querem 25 mil para comprar uma casa. O camarada está comprando uma garrafa de vinho. Né? Mas tem. Porque você pode gastar na prostituição, pode gastar com roupas, no shopping, você pode gastar na sua vida, viagens, Europa, você pode ir para qualquer lugar, pode fazer farra com dinheiro. A única coisa que você não pode fazer, não entregue nada no reino de Deus. Por quê? Porque se você entregar, ele vai começar a marcar você e vai começar a chegar a marcação cerrada. Para quê? Para você não ter recursos. Porque ele sabe que você vai prosperar, ele sabe que você vai receber, ele crê na Bíblia. Ele sabe que ela é verdadeira, ele sabe que ela se cumpre. Por isso que ele não queria que o povo levasse, porque se o povo não tivesse o que oferecer a Deus, como é que eles teriam e receberiam alguma coisa? Se é dando que se recebe. Você pode ver que às vezes as pessoas gastam dinheiro com tudo no mundo, mas em relação a Deus, em relação a socorrer uma pessoa necessitada, em relação a ajudar uma pessoa que às vezes não tem um dinheiro para poder vestir uma camisa. Ah, não, isso aí você não pode fazer. Isso aí não faça não, porque o dia que você começar a fazer, Satanás vai querer começar a prender a sua vida financeira. Que é justamente para quê? Para que você não atenda nem ao pobre e nem a obra de Deus você patrocine e você financie. Isso é óbvio. Por isso que quando ela veio e falou comigo, eu disse, irmã, feche os seus olhos, porque Deus tem algo melhor para a senhora. O diabo tirou isso aí, mas mais tem Deus para dar do que Satanás para poder tirar.
Ela fez, falei, fecha os olhos que eu vou orar pela senhora. Orei por ela. 2 dias depois ela voltou, pastor, conseguiu um emprego, ganhando 2 vezes mais. Pois é, Deus tem o melhor. Agora o diabo, por que ele fechou a porta para ela? Por que ele foi lá, na hora que ela sentiu no coração o desejo de contribuir, ela fechou? Quantas pessoas, às vezes, talvez na sua casa você tenha envelopes de todas essas campanhas que foi feita aqui na igreja. E você não conseguiu trazer. Mas você pegou. Você queria contribuir, por que você não trouxe? Porque você não recebeu. E por que você não recebeu? Porque Satanás se fechou na sua vida para você não ter o que oferecer. Quantas pessoas chegam, às vezes, com envelope do ano todo? Está aqui, pastor, todos aqui são os votos que eu fiz, mas eu não consegui cumprir. Eu queria, se eu tivesse tido condição. E nós ficamos, às vezes, naquela fé da sorte. O que é a fé da sorte? Se Deus me der, eu vou trazer. Meu irmão, não é Deus te dar, Deus já deu. Quem é que prende? Quem é que estava segurando os bens de Israel no Egito? Faraó, não era Deus. Deus disse para Moisés, Moisés, se não for com mão forte, braço estendido, ele não vai deixar ir. Meu amigo, minha senhora, meu senhor, moças, rapazes, não é porque vocês são jovens e que vocês não têm direito de prosperar. Deus quer que todo mundo prospere. Você tem que lutar pela sua prosperidade. Você tem que batalhar para a sua prosperidade. Você não ficar dependendo de mamãe, papai. Você não ficar dependendo de vovô. Você não ficar dependendo do seu patrão. Você não ficar dependendo de seus irmãos. Você não ficar dependendo de ninguém. Você tem que depender de Deus, porque Deus tem para dar a cada um de nós que o buscamos. Olha na sua Bíblia, por exemplo. Salmo de número 34. Podemos ler? Versículo 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm. O que a gente tem que fazer, irmão? Tem que buscar Deus. E ao mesmo tempo que você buscar Deus, não deixa Satanás segurar o que é seu. Ele vai tentar segurar. Se você é dizimista, se você é ofertante, se você é patrocinador do Show da Fé, não é por acaso que todo final de mês o missionário separa um dia para jejuar e orar pelos patrocinadores. Não é por acaso que nós separamos e oramos pelos dizimistas e os ofertantes da igreja. Por quê? Porque você quer contribuir, mas o demônio segura para você não fazer. E às vezes muitos de nós ficamos só naquela coisa, se Deus me der eu vou trazer. Não, quando você pegar um envelope, você fizer um voto com Deus, você decidiu ajudar, a manter, a fazer algo para Deus, ou socorrer uma pessoa necessitada, quando você fizer isso, ore. Ore porque Satanás vai tentar prender os seus recursos. Aí muitos dizem assim, mas pastor, eu não entendo, poxa, eu quero, é de coração, por que eu não consigo? Porque ele não quer que você ofereça. Como eu te disse, ele sabe, como diz o apóstolo Tiago, ele crê e estremece. Ele sabe que ao fazer, você vai ser abençoado. Deus vai abençoar a sua vida. E para você não ser abençoado, então preste atenção, não é você dar para Deus aquilo que você quer. Você vê que Moisés disse assim, olha, nós não sabemos com o que nós vamos servir o Senhor até chegarmos lá. Deus não falou o que é que Ele quer da gente. A mesma coisa, irmão. Pastor, o importante é que eu faça para Deus de todo o meu coração. Não, o importante é que você faça o que Deus te pediu. Você vê, por exemplo, olha, o missionário Soares diz assim, se Deus falou ao seu coração para você ser o patrocinador, eu quero você como patrocinador. Se Deus não falou, seja meu amigo e não dê nada. Preste atenção, por quê? Porque nós nunca devemos oferecer a Deus o que nós queremos. Nós devemos oferecer a Deus aquilo que Ele nos pede. Quer ver só? Os primeiros ofertantes do mundo. Gênesis capítulo de número 4. Abra aí na tua Bíblia que eu já estou terminando. Diga graças a Deus. É só para dar um ânimo, tá? O pessoal fica meio desanimado. As irmãzinhas estão pensando na pizzaria depois do culto, né? Vai ter pizza hoje, né?
Tem? Onde que é? Onde vai ser a pizza hoje? Eu não vou não, eu estou gordo o suficiente. Eu estou evitando essas coisas. Vamos lá. Diz assim, olha. Gênesis 4, diz assim, versículo de número 2. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Então vamos dar uma parada aqui. Eu já vi tanta bobagem e tanta besteira, quanto o texto é bem claro, de pregadores, às vezes, dizerem assim: Deus não aceitou a oferta de Caim porque era mato. Se você for lá para a sua Bíblia, você vai ver Deus pedir trigo, flor de farinha, cereais. Você vai ver Deus pedir oferta disso daí. O problema, irmão, não é o tipo de oferta que nós trazemos para Deus. É a qualidade da oferta. Deus não olha, não é nem a quantidade. Tem gente que acha que assim, se for algo grande, aquele envelope bem cheião, né, for milhões ou milhares, Deus vai receber e Deus vai abençoar. Quando você vai para a Bíblia, você vê uma viúva que deu 2 moedinhas. E Jesus falar que aquela mulher foi a maior ofertante daquele dia. Por quê? Porque a quantidade reflete na qualidade. E a oferta, ela mostra o ofertante. Deus não rejeitou a Caim. Quando você olha aqui, você vê que Deus rejeitou a oferta. Ou seja, eu e você estamos no que nós oferecemos a Deus. Preste atenção nisso. A nossa oferta, ela está exatamente refletindo a nossa pessoa. Isso é muito claro, bem simples. Abel pegou dos primogênitos, ou seja, das primícias, a primeira coisa, quando Abel recebeu aquilo que veio nas suas mãos, né, as ovelhinhas, os carneirinhos, né, e aqui tem uma palavra chamada gordura. A palavra gordura significa prosperidade, riqueza, dinheiro. Né, é isso que ela representa. Né? Então, quando Abel recebeu isso, opa, vou comprar uma coisa nova para mim, vou comprar umas terras, vou comprar mais ovelha, né? Como nós, quando recebemos algum dinheirinho, quando sobra, eu já tenho o iPhone 6, mas saiu, qual que saiu agora, o 10? O meu já está fora de moda, eu vou comprar o 10. Mas o 6 está funcionando do mesmo jeito, mas eu quero o 10. Sobrou alguma coisa, aí eu quero o 10. Eu vou comprar o meu carro, que é o sonho que eu sempre tive, é a minha casa. É o meu negócio, eu vou montar, porque sobrou. É isso que eu vou fazer. O que Abel fez? Ele não tirou nada para si, antes de tirar o que era de Deus. Quantas pessoas, depois que elas tiram tudo e pagam tudo, é que elas vão separar o dízimo? E se sobrar, Senhor, o Senhor sabe, se eu tivesse mais eu daria. Por que não temos mais? Porque nós já tiramos para nós tudo daquilo que Deus nos deu. Nós não lembramos que é Deus que nos deu. Simplesmente está nas nossas mãos, mas não é nosso.
O que Deus nos dá não pertence a nós. Nós somos apenas para administrar aquilo que Ele nos dá. Por isso que na hora que Abel reconheceu, ao pegar das primícias, e sem tirar nada para ele, ele vai lá, separa o que era de Deus, e ele vai lá e oferece a Deus, e Deus recebe, porque ali estava a gratidão de Abel, porque quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, nós estamos provando uma coisa. O que é que nós estamos provando? Quem é o nosso Pai? Quem é o nosso provedor? Quem é o que nos sustenta? Quando nós trazemos à casa de Deus os nossos dízimos, nós estamos dizendo assim no mundo espiritual: Senhor, eu creio que isto veio de tuas mãos. Eu não tinha isto, e tu me destes, tu pusestes na minha mão, puseste na minha conta, no meu bolso, não importa onde está o seu recurso. Então, como prova do reconhecimento que foi o Senhor que me deu, eu estou trazendo à sua casa daquilo que tu me destes. É muito mais do que você apenas separar dízimo e separar oferta, porque a oferta mostra quem nós somos. A oferta mostra quem é o nosso dono, quem é o nosso provedor. E Deus recebe essa oferta de Abel justamente por causa disso, porque havia essa gratidão, esse reconhecimento de saber que foi Deus que deu. Mas na oferta de Caim tinha um problema. Qual é o problema que tinha? Não era que fosse mato. Ele trabalhava com a lavoura, tem tanta coisa boa na lavoura que todos nós comemos e gostamos. E usamos no nosso dia a dia. O problema não era isso, o problema está aqui no versículo 3, que a Bíblia diz: e ao cabo de dias, ou seja, depois que Caim já tinha comido, já tinha colhido, tinha levado para sua casa, tinha comido daquilo que ele colheu, ele agora vai lá, pega do que sobrou e vai ofertar para Deus. Lembra da viúva de Sarepta? O que o profeta Elias mandou ela fazer? Faz um bolo primeiro para mim. Elias representava Deus ali. Faça primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: o azeite não vai secar e a farinha não vai acabar até o dia que o Senhor der chuva na terra. Ou seja, Deus vai prover, vai sustentar você por um tempo, e depois Ele vai trazer a abundância. Mas primeiro faça para mim. Se aquela mulher não tivesse feito, a história dela não é a que nós conhecemos, seria outra. E você pode ver que Jesus, mencionando isso, ele diz assim: olha, havia muitas viúvas em Israel, mas Elias foi enviado a Sarepta de Sidom, ou seja, a uma estrangeira que cria, porque lá em Israel tinha muitas judias, mas nenhuma delas tratava Deus com honra e com respeito como aquela mulher tratou as coisas de Deus. Se você quiser que Deus provê na sua vida, se você quiser que Deus te sustente, o que eu estou falando com você não é uma obrigação e algo que você tem que fazer, é uma escolha. Porque Elias deu a ela uma escolha. Deus deu a Caim, deu a Abel uma escolha. Abel escolheu ser grato e reconhecer que tudo vem de Deus. E ofereceu a Deus do que Deus havia dado para ele. Da mesma forma, Caim não fez do mesmo jeito, pelo contrário. Depois de dias que ele comeu, que ele usou, agora vamos pegar e vamos levar. Assim tem pessoas que elas pegam, elas recebem, paga a luz, paga a água, paga aluguel, paga a faculdade, paga estudo, paga custo, paga isso, paga aquilo. Aí diz: não sobrou, Jesus, o que eu faço? Deus, só precisa aumentar meu salário. Para quê? Não, mas se Deus aumentar, pastor, se Deus me der condições, eu vou fazer. Você quer ter condições? Ah, eu quero. Então começa a dar do que você tem, mas da maneira correta. Não dê sobras para Deus, dê as primícias para Ele. Se você começar a dar as primícias para Deus, você está reconhecendo que o que está nas suas mãos não veio da força do seu braço, não veio da sua capacidade, não veio da sua habilidade, veio de Deus. Quer ver só? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, para a gente terminar. Diga graças a Deus. Amém. É sério, esse é o último mesmo, não vou ler mais não. Pelo menos eu pretendo.
Se eu ler mais, não é culpa minha. Amém? Posso ler? Posso? Primeiro livro das Crônicas 29, versículo de número 11, disse Davi: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Que declaração, hein? Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Aí vem o versículo, ó. E riquezas e glória vem de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e há poder, e na tua mão está o engrandecer, e dá força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Eles estão dizendo, se o Senhor não tivesse dado isso para a gente, quem sou eu para poder dar? Mas não, às vezes a maioria das pessoas, o que elas fazem? Ah não, pastor, eu que ralei, eu trabalhei, levantei de madrugada, eu orei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu corri atrás, eu consegui. Você, tudo que você tem, não é seu. Foi Deus que deu a você. E Deus não te deu para você fazer o que você bem entende. Deus te deu e Deus nos dá para nós fazermos aquilo que Ele deseja, daqueles recursos que Ele põe nas mãos. Ah não, pastor, porque se eu trabalhei, o dinheiro é meu, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Você pode fazer, mas saiba que cada centavo que você fizer por sua conta, você vai dar conta para Deus, como eu vou dar conta, como qualquer outro ser vai dar conta. Você já viu, por exemplo, aquele versículo que Jesus disse assim, a quem muito é dado, muito será o quê? Quanto mais Deus deu, você acha que Deus não vai cobrar? Não, irmão. Pois pode ter certeza que na contabilidade dele, a gente vai ter que acertar as contas. Aí ele vai perguntar assim, eu te dei, o que você fez? Ah, eu saí, eu passei, eu comprei umas coisas para mim, uns presentes, comprei um Rolex, comprei isso, comprei aquilo. Tem um filme, por exemplo, chamado A Lista de Schindler. Não sei se alguém aqui já assistiu. Quem já assistiu? É antigo. Pois é. O legal desse filme é o final dele. Quando o Schindler diz assim, se eu tivesse vendido o meu relógio, eu teria comprado mais tanto. Se eu tivesse vendido o meu carro, eu teria salvado mais tanto. Se ele não fez. No entanto, Deus deu ele um carro. No entanto, Deus deu ele um relógio. No entanto, Deus deu ele patrimônios, uma empresa, uma fábrica. Mas o que ele fez com aquilo? Aí chega lá o camarada e tenta amenizar as coisas. Não, mas nós somos tantos aqui, você conseguiu tirar a gente, você conseguiu salvar a gente. Mas a questão é que a consciência dele doeu. Eu podia ter feito mais do que eu fiz. Então lembre-se disso. Tudo que nós conseguimos não é porque nós esforçamos e nos qualificamos, é porque Deus deu. E Deus nos dá com um motivo. O primeiro é a gente reconhecer de onde veio. Quando nós, volto a frisar para você, quando nós dizimamos e ofertamos, nós reconhecemos quem é a nossa fonte. E não fazemos isso por obrigação. Eu tenho medo do devorador, eu tenho medo do demônio entrar. Não, negativo. Se você tem esse medo, guarda teu dinheiro e fique com ele, porque depois você vai culpar o Evangelho. Depois você vai culpar a igreja do Senhor de ter tirado seu dinheiro, e a igreja não tira o nosso dinheiro.
Pelo menos não é esse o nosso trabalho. O que nós fazemos é ensinar as pessoas como contribuir. Porque quando nós contribuímos da maneira correta, Deus nos abençoa. E Satanás sabe disso e por isso que ele fecha as portas para ele não ter recurso na mão para a gente nunca contribuir na obra de Deus. E quando tem recurso, põe no coração. Como por exemplo, lembra de Safira e Ananias? O que eles fizeram? O que eles fizeram? Reteram o que Deus havia dado. Era deles, eles não eram obrigados a dar. Eu não sou obrigado a ofertar, eu não sou obrigado a dizimar. Eu só devo ofertar e dizimar se eu sei quem é o meu provedor. Se eu sei quem é aquele que me dá os recursos. Porque dizimar e ofertar é o ato de reconhecer quem é a sua fonte. Se nós o fazemos, nós então reconhecemos quem é e de onde é que vem o nosso sustento, de onde é que vem as nossas provisões. E Davi está aqui dizendo que tudo vem da mão de Deus. De onde é que vem o seu dinheiro? Da empresa onde eu trabalho. O que vem para nós, vem das mãos de Deus. E Deus deseja que você prospere. Aí vem aqueles crentes assim, essa teologia da prosperidade, cuidado com isso, porque essas igrejas de crente que falam sobre dinheiro. Espera aí. Não, porque o dinheiro desvia as pessoas. Não, quem vai se desviar, desvia sem dinheiro. Tem gente que desvia por causa de mulher. E feia ainda. Lembrei de uma história que lá no Rio de Janeiro uma irmã veio comigo e disse assim, pastor, eu comecei a fazer oração e eu comecei a dizer, pastor, Jesus me dá a aparência daquela mulher, aquela infeliz que meu marido se apaixonou por ela, Senhor, para ele olhar para mim e se apaixonar por mim. Senhor, me faz igual ela, Senhor, me torna o nariz, a boca dela, o cabelo dela, o dente dela, Senhor, o ouvido dela, Senhor, eu quero ser igual, faz uma plástica, não é Ivo Pitanguinho, mas faz também, né? Aí, naquele tempo, o Ivo Pitanguinho estava vivo, e ela está pedindo, está falando, não teve jeito, o marido cismou, divórcio e tal, e aí no dia de lá no fórum, na audiência, lá foi ela. E ela ainda falando ainda, Senhor, me torne igual a ela. Senhor, me torne igual. Quando ela chegou lá, ela foi acompanhando o marido lá para a audiência, lá, e quando ela viu a mulher, que ela não conhecia a mulher, quando ela viu, ela falou, pastor, eu não sei nem o que o juiz falou, o que eu fiz, eu só fiquei desfazendo minha oração, Deus está amarrado, não responde, eu prefiro viver sozinha. Pastor, a mulher parecia um canhão. Coisa séria, né, irmão? O negócio é bravo. Tem que ter cuidado com essas coisas. Ficar aí fazendo esse tipo de oração, está amarrado. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Então tem gente que troca. Né? Troca por uma mulher. Tem gente que troca por algumas moedas, como Judas. Trocou por 30 moedas somente. Ele trocou Jesus. Tem gente que troca por qualquer coisa. Porque quem troca é porque não tem caráter mesmo. Vai trocar. Agora você pega, por exemplo. Satanás chegou lá com Deus e falou assim, Senhor, vamos desviar Jó? Eu tenho um plano para desviar ele. Dobra a riqueza dele, o senhor vai ver se ele não desvia. Porque todo crente, quando prospera, Senhor, ele te larga. Foi isso que Satanás propôs? Porque quem tem caráter serve a Deus com ou sem. Quem é de Deus com isso ou sem isso. É assim, ó. Porque quando nós vamos a Deus, Ele não olha para o nosso bolso, Ele olha para o nosso coração. E se o nosso coração estiver na mão dEle, nós temos aqui no bolso o que ofertar a Ele. Por quê? Porque Ele nos abençoa. Por isso, né? Jó, ele chega para Deus e diz assim, Senhor, vamos desviar Jó? O que é que você quer fazer com ele para desviar ele? Tira tudo que ele tem. O senhor vai ver se ele não blasfema, se ele não vai culpar o Senhor, se ele não vai falar que foi o Senhor que está deixando ele, como tem crente que fica, oh meu Deus, por que meu pai, eu sou fiel, eu não entendo pastor, por que eu estou comendo farinha? Está amarrado,
Tem gente aqui, pastor, que tem tudo e eu não, nem crente, o camarada não sabe nem o sinal da cruz, e eu nem sinal da cruz faço mais, porque eu sou de Jesus. Poxa, pastor, não estou entendendo, ora por mim, expulsa esse diabo, vem na minha casa, faz uma unção, pode colocar você dentro de um tonel de azeite. Não vai mudar. Você tem que entender que existe uma guerra espiritual para que você não prospere. E você tem que lutar contra isso. Você tem que batalhar. Não aceita não, meu irmão, migalha. Por quê? Porque Jesus falou com aquela mulher cananeia: não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Deus não tira o pão dos seus filhos. E Deus tem, como diz o profeta Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, tereis o melhor desta terra. Se nós quisermos e se nós ouvirmos, Deus nos dará o melhor. Amém? Você quer o melhor? Então feche os seus olhos e pede para Deus: Senhor, nosso Pai e nosso Deus, nós não podemos nos calar, nós não podemos nos conformar, Senhor. Meu Pai, há muitas pessoas aqui nesta noite de hoje, e muitas delas, ó Deus, têm um desejo, têm uma vontade, têm uma intenção, Senhor, mas ultimamente muitas destas pessoas entram aqui de mãos vazias. Meu Deus, e algumas ficam até envergonhadas, porque no momento da oferta elas não têm nem sequer uma moeda para oferecer. Oh Senhor Jesus, e esta pessoa tem passado cada vez mais dificuldades. Ó Deus, muitas delas são humilhadas em casa. Tem uns que até dizem: onde está o teu Deus? Por que você vai para a igreja todo domingo e sua vida não muda? Você tem buscado esse seu Deus e nada muda para você. Eu tenho que estar te sustentando, pagando as suas contas. Ah Senhor, quanta humilhação. O teu povo está aprisionado, como Israel estava, meu Deus, no Egito. Mas, meu Pai, Moisés não aceitou sair de lá de mãos vazias. Meu Deus, e nós também não aceitamos ficarmos com as nossas mãos vazias. E não vamos culpar, meu Deus, a economia do nosso país, porque nós não dependemos do nosso país para prosperar. É o Senhor, e é de Ti que vem riquezas, é de Ti que vem forças para adquirir riquezas. Deus, o Senhor é Deus de ideias. Senhor, o Senhor é Deus de solução. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, dê uma saída. Ora, minha irmã, ora, meu irmão, pede para Deus uma solução para a sua vida financeira. Não aceita isso não. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, vem abençoar. Meu Deus, vem abrir essa porta fechada. Meu Deus, vem abrir esse caminho. Senhor, ainda que esta pessoa, meu Pai, seja vítima de algum mal que foi preparado contra ela, para prendê-la, para impedi-la, ainda que o inferno, meu Deus, se oponha a ela, ainda, Senhor, que legiões da miséria se posicione para que ela não tenha recursos, para que as portas estejam sempre fechadas. Nós oramos e te pedimos: de ordem aos seus anjos, e passe, meu Deus, lá no comércio, passe aqui na igreja, passe lá na casa, aonde tiver aquele espírito de amarração, aonde tiver aquele espírito de miséria, aonde tiver aquele espírito de fracasso, aonde estiver aquele espírito, meu Deus, que tem prendido, meu Pai, as vendas, as rendas, que tem impedido, meu Deus, essa pessoa de prosperar, de receber aquilo que ela tem para receber. Oh, e esse demônio do inferno bateu no peito e diz para essa pessoa que não adianta ela orar, que não vai mudar, que não adianta ela buscar, que vai ser assim, pois nós oramos e exigimos: mostra a tua mão forte, como o Senhor mostrou no Egito a Faraó. Mostra esse demônio sem vergonha, o teu poder agora, e passa na vida dessa mulher, na vida desse homem agora, na vida desse jovem, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e quebra toda amarração, quebra toda miséria, quebra toda cadeia. Diabo, você não vai prender, demônio, você não vai segurar.
segurar. Nós estamos te mandando sair, nós estamos te ordenando: solte a fonte de renda, solte agora o salário que está preso, solte agora a causa que é desta pessoa, é direito dela. Saia em nome de Jesus. É esse documento que você está prendendo, nós estamos ordenando. É aquele contrato que você amarrou, saia daí, vai embora em nome de Jesus. Manda o inferno soltar o que é seu, meu irmão. Manda Satanás soltar, minha irmã, aquilo que pertence a você. Saia. É essa empresa que está estagnada, as vendas pararam, a fonte de renda sua está diminuindo cada dia. Saia em nome de Jesus. Toda amarração pelo poder de Deus seja quebrado, pelo poder de Deus caia por terra. Solte agora, solte a prosperidade do povo. Demônio, essa mulher que era patrocinadora, demônio, essa pessoa que era dizimista fiel, e você veio e amarrou tudo. Essa pessoa nunca mais pode oferecer mais nada. Saia daí, saia daí. Vai embora com a sua miséria, vai embora com a sua amarração, vai embora com a sua maldição. Some dos caminhos dessa gente, some dos caminhos dessa mulher, some dos caminhos desse homem. Vai embora com o seu mal, vai embora com sua miséria, com sua amarração, vai embora com todo o seu mal. Em nome de Jesus nós exigimos: saiam pelo poder do nosso Deus. Levante as mãos para os céus e diga: Senhor Jesus, me ajude, me dê inteligência e força para que eu possa prosperar, porque tudo vem de tuas mãos. Coloque nas minhas mãos, Senhor, a tua bênção, e na minha mente a inteligência dos céus. Me ajude a negociar, me ajude a batalhar, meu Deus, e não aceitar que nada na minha vida fique amarrado. No nome de Jesus, eu não vou me calar e eu não vou desistir, porque o Senhor é o Deus que me prospera, e o Senhor afirmou que se eu quiser e se eu te ouvir, eu terei o melhor desta terra, e eu terei o melhor desta terra, porque quando o Senhor me pedir, eu quero ter o que oferecer. Por isso, em nome de Jesus, eu digo agora ao inferno: diabo, solte a minha fonte de renda, solte a minha prosperidade. Em nome do Senhor Jesus, vai embora com a sua amarração, vai embora com a sua maldição, pelo poder de Deus, no nome do Senhor Jesus. Agora levante as mãos para o céu e diga: Senhor, que a tua bênção esteja sobre a minha mão. Onde eu colocar, coloque a bênção do Senhor, porque de hoje em diante eu vou prosperar, e será para a sua honra, para a sua glória, no nome de Jesus. Digam graças